livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 9. O tema da nossa mensagem, meus irmãos, é o sacerdócio universal de todos os crentes e o mandamento do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem, o sacerdócio universal de todos os crentes e o mandamento do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no coração, no vosso coração, dar honra ao nome do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vou pedir para o pessoal desligar os retornos. Vamos, meus irmãos, orar agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face, Senhor. E pedimos que, pela Tua graça, o Senhor fale aos nossos corações. A nossa oração é para que o Senhor nos dê hoje entendimento da Tua palavra, entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes, daquilo que o Senhor requer de nós. Oramos, ó Deus, para que toda barreira, para que todo muro espiritual que nos impede de compreendermos este mistério caia por terra, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, ó Deus, que dá o entendimento, esteja agindo aqui nessa noite, não apenas na nossa mente, mas no mais profundo do nosso ser, no nosso coração e na nossa alma. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, as nossas últimas mensagens aqui em Malaquias, primeiramente o capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós pregamos sobre o amor de Deus, aonde Deus disse ao povo de Israel naqueles dias: eu vos tenho amado. E Deus mostra que Ele amou Israel através da eleição. Deus escolheu Israel e não escolheu outros povos. Outros povos foram destruídos, mas Israel foi sustentado pelo Senhor. No domingo passado, nós pregamos no capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, onde vimos como tema o nosso melhor. Nós devemos dar o nosso melhor a Deus, da nossa adoração. Amém, igreja? Deus não aceita o nosso pior, Ele não aceita que entreguemos a Ele aquilo que não seja o nosso melhor. Então nós devemos dar a Ele o nosso melhor sempre. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver sobre o sacerdócio universal de todos os crentes e o mandamento do Senhor. No Antigo Testamento, haviam duas classes de pessoas. Haviam os levitas. Os levitas, deles vinha o sacerdócio. Então eles eram uma classe. Eram como se fosse uma classe especial em Israel. Uma casta especial. Os levitas e os sacerdotes. E o restante, meus irmãos, era o povo. Então havia os sacerdotes e havia o povo.
de 12 irmãos, das 12 tribos de Israel, Deus escolheu Levi para caminhar com ele, para caminhar mais próximo dele. E as outras tribos precisavam da mediação dos levitas, precisavam da mediação dos sacerdotes para o culto, para a adoração. Os levitas e os sacerdotes eram os servidores do tabernáculo, os servidores do templo. E quando nós olhamos para a lei de Moisés, nós vemos que há um livro específico destinado a eles, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico, meus irmãos, é para os levitas, onde ali os levitas recebiam todas as instruções de como deveriam servir a Deus, no tabernáculo e depois no templo. O livro de Levítico, no seu original, para os judeus, a palavra que aparece ali é os chamados. Eles foram chamados por Deus, separados por Deus, para conduzir a adoração no Antigo Testamento. Mas houve um tempo, meus irmãos, que não haviam os sacerdotes e os levitas. Eles foram instituídos por Deus no tempo de Moisés. E Moisés profetizou, em Êxodo capítulo 19, verso de número 6, Moisés profetizou que chegaria um tempo onde Deus estabeleceria um reino de sacerdotes. Essa profecia de Moisés indicava que o ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, o ministério levítico, era temporário. Porque chegaria um tempo em que todo o reino, não apenas uma tribo, mas todo o reino seria um reino de sacerdotes. Isso também, meus irmãos, foi profetizado por Isaías no capítulo 61 da sua profecia. E isso se concretizou com a chegada de Cristo, com a chegada do Senhor Jesus, sua obra, seu ministério, seu sacrifício. Jesus, meus irmãos, hoje ele é o sumo sacerdote. No Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. E todos nós somos chamados no Novo Testamento de sacerdotes. Amém, igreja? Os irmãos estão compreendendo? Hoje, no tempo de hoje, todos nós somos sacerdotes. O reino agora é um reino de sacerdotes. Quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ali o apóstolo Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E é isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos sacerdotes agora, todos nós. Então, olhando para as Escrituras, nós vemos que no tempo do Novo Testamento, o pastor, e hoje eu estou sem gravata, né? Alguns falaram, mas será que é o pastor mesmo? Eu trouxe a gravata para colocar aqui e não fechou, meus irmãos, o botão. Não ia dar para pregar. Devia ter experimentado em casa. O pastor, meus irmãos, não é um sacerdote, diferente de vocês. No Novo Testamento nós não temos altares. Altares é coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um altar de sacrifícios. No Novo Testamento nós não temos sacrifícios. Por isso não temos altares. O que nós temos aqui é uma igreja com um púlpito. Mas nós não temos um templo como o do Antigo Testamento. Não temos uma adoração como a do Antigo Testamento. A base da adoração do Antigo Testamento eram os sacrifícios realizados pelos sacerdotes. Hoje nós não temos mais sacrifícios e todos nós somos sacerdotes. Houve uma virada, houve uma mudança muito grande no Novo Testamento. O pastor é um sacerdote como você é um sacerdote. Mas, meus irmãos, muitos têm a dificuldade de se verem como sacerdotes. Porque vieram de uma raiz onde há o sacerdote e o povo. A sua alma entende que há os sacerdotes e o povo. Mas, biblicamente falando, meus irmãos, Cristo é o sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Significa que o véu foi rasgado. E todos nós agora temos acesso à presença de Deus. Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, somente os sacerdotes tinham acesso aos lugares
sagrados. O povo ficava fora. Mas hoje não, meus irmãos. Hoje nós não temos mais lugares sagrados na terra. Hoje todos nós, como sacerdotes, podemos entrar diretamente na presença do nosso Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o sumo sacerdote. Então, inicialmente, eu gostaria que todos nós entendêssemos isso. Eu gostaria que todos nós entendêssemos que todos somos sacerdotes agora na nova aliança. E essa é a sua identidade. A sua identidade é de um sacerdote. E é preciso que você se veja como um sacerdote. É preciso que você entenda qual é a sua função agora no Novo Testamento como sacerdote. Se você é um sacerdote, qual deve ser a sua postura para que você seja um bom sacerdote de Cristo Jesus? Aí talvez alguém pergunte, pastor, mas por que o pastor? O pastor, meus irmãos, é um ministro do Evangelho. Ele é um pregador do Evangelho. Mas ele não é um sacerdote especial entre os sacerdotes. Então é preciso que você assuma a sua identidade como sacerdote do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? A nova aliança mudou a forma de entendermos as coisas, de vermos as coisas. Mas os princípios, eles continuam. O que eu quero dizer é que os princípios que foram ditos aqui a esses sacerdotes, aos quais Malaquias se dirigiu, os princípios se aplicam a todos nós, povo do Novo Testamento. É porque algumas pessoas, quando leem esse texto, imaginam, Deus está falando com o pastor. Esse texto é um texto para o pastor. Não. No Novo Testamento, esse texto é um texto para toda a igreja de Cristo Jesus. Mas se aquele tipo de sacerdócio não existe mais, o que se aplica às nossas vidas? Malaquias, meus irmãos, só faz sentido para nós se buscarmos aplicar os princípios eternos para todos os crentes. Então, em primeiro lugar, igreja, nós como sacerdotes, Malaquias nos ensina aqui, que nós como sacerdotes, entendendo que todos somos sacerdotes, nós devemos ouvir a voz de Deus. Se você é um sacerdote do Novo Testamento, você ouvirá a voz de Deus. Veja o verso de número 2, ele diz assim, se não ouvirdes, ou seja, ele está chamando o povo a ouvir a Deus. Não faz sentido, meus irmãos, um sacerdote que não ouve a Deus. Então nós, como crentes do Novo Testamento, nós devemos ouvir a Deus, porque todos nós estamos a serviço do Senhor. Amém, igreja? Então escute a Deus. Talvez você se pergunte, como posso ouvir a Deus? Deus fala pela sua palavra aos nossos corações. Deus fala pelo seu Espírito. Nós, como crentes do Novo Testamento, como sacerdotes do Novo Testamento, como crentes e sacerdotes do Novo Testamento, devemos dar honra ao nome de Deus. E é disso que Deus está se queixando aqui através de Malaquias. Porque aqueles sacerdotes não estavam honrando a Deus. No verso de número 6 do capítulo de número 1, está escrito, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Agora veja o capítulo 2, verso 2. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, qual é a tarefa dos sacerdotes, meus irmãos? Honrar a Deus. Os sacerdotes devem honrar a Deus. Como nós honraremos a Deus? Respondendo ao seu amor e à sua graça, dando a Deus o nosso melhor, consagrando-nos totalmente ao Senhor, através de uma vida de santidade. É assim que honraremos a Deus. Se nos vemos como sacerdotes da nova aliança, esses são princípios válidos, porque os sacerdotes ouvirão a Deus, os sacerdotes honrarão a Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, os sacerdotes do Novo Testamento, como princípios aqui,
devem propor no coração isso, de dar honra ao nome do Senhor. Porque no versículo de número 2, capítulo 2, verso 2, por 2 vezes, o profeta Malaquias diz: vocês precisam propor isso no coração, dar honra ao meu nome. E o que é propor no coração? Propor no coração, meus irmãos, é colocar dentro do coração. Olha só o que o profeta está dizendo. Se nós nos vemos como sacerdotes da nova aliança, nós iremos, observando aqui os princípios, ouvir a Deus, nós iremos ouvir a Deus, nós iremos dar honra ao nome dEle, vamos propor isso em nossos corações. O que Deus está dizendo o que Deus está pedindo aos sacerdotes ali do Antigo Testamento e a nós do Novo Testamento, é um despertamento sacerdotal para servir a Deus com toda a força do coração, da alma e do entendimento. Amém, igreja? Eu e você, como sacerdotes da nova aliança, devemos ouvir a Deus e propor em nosso coração darmos honra ao nome dEle. Temos honrado o nome de Deus ou temos desonrado o nome dEle? Porque aqueles sacerdotes ali, a quem Malaquias se dirige originalmente, eles estavam não honrando, mas desonrando o nome de Deus. Podemos honrar o nome de Deus, meus irmãos, e devemos honrar o nome de Deus, amando-o, como diz Deuteronômio 6, lhe dando o melhor da nossa vida e da nossa adoração, o servindo, obedecendo, nos santificando, testemunhando, dando bom testemunho, oferecendo sacrifícios de santidade e de louvor, sendo generosos, sendo pacientes na tribulação, não nos conformando com este século, não amando este mundo. De todas estas formas estaremos honrando o nome do Senhor. E o contrário disso, subentende-se, é desonrar o nome do Senhor. Mas aí, meus irmãos, surge a seguinte questão: e se nós, como sacerdotes da nova aliança, não honrarmos o nome do Senhor? Se nós não honrarmos o nome do Senhor, fica claro, meus irmãos, que a nossa profissão de fé é uma falsa profissão de fé. Porque todos aqueles que verdadeiramente professam a fé em Cristo irão viver e trabalhar para a glória do Senhor. Isso é tão profundo e tão sério que nós somos chamados a honrar o nome do Senhor mesmo nas coisas mais simples. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo fazei para a glória do Senhor. Mas veja o que Deus diz no versículo 2 e também no versículo de número 3. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Já imaginou isso, meus irmãos, ter as bênçãos amaldiçoadas? Aquilo que Deus nos dá para ser bênção, de repente, a bênção de Deus se torna numa maldição de Deus. Você planta, mas não colhe. Você deita, mas não dorme. Você compra, mas não desfruta. Trabalha, mas não conquista. Tem uma casa, mas não tem um lar. Não tem paz. A vida é apenas uma aparência. Hoje, todas as pessoas colocam nas redes sociais. Quando nós vemos as fotos, estão todos sorrindo. Mas quando nós vamos conhecer a muitos, vemos que aquilo é só imagem. A vida é uma ilusão. Por quê? Porque as bênçãos, olha só, as bênçãos, elas foram amaldiçoadas. Se nós não propormos no nosso coração, meus irmãos, e com toda a força do coração, ouvir a Deus, dar honra ao seu nome, as nossas bênçãos, elas serão amaldiçoadas. Porque nós estaremos agindo com falsidade.
E a Bíblia diz que Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E todo aquele que professa ser um cristão está tomando sobre si o nome do Senhor. Nós somos representantes do nome do Senhor, por onde vamos. Por isso, devemos propor no nosso coração dar honra ao nome do Senhor. Amém, igreja? As pessoas, quando olharem para nós, devem encontrar em nós, em cada um de nós, um sacerdote do Senhor. Deus faz uma ameaça também às gerações. Veja ali, o verso de número 3. Eis que reprovarei a vossa descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Deus promete aqui acabar com aquela descendência de sacerdotes. E o que de fato Deus fez quando Jesus Cristo chegou, aquele sacerdócio parou de existir e foi levantado um novo sacerdócio, o sacerdócio da nova aliança, o sacerdócio do Novo Testamento. Mas, meus irmãos, o princípio vale para nós. Se não ouvirmos a Deus, se não darmos honra ao seu nome, se não propusermos isso no nosso coração, as nossas gerações futuras, elas estarão ameaçadas. Nós vemos muitos países que eram países onde o evangelho era forte, mas agora o evangelho está morto em muitas nações, especialmente na Europa. Por quê? Porque deixaram de servir ao Senhor como Ele deve ser servido. Isso afetou as gerações futuras. Se temos a preocupação com a salvação dos nossos filhos, meus irmãos, e com as próximas gerações, devemos ouvir a Deus, devemos honrá-lo, devemos fazer isso com toda a força do nosso coração. Precisamos orar, igreja, e nos humilharmos diante do Senhor. Somos o reino de sacerdotes que profetizou Moisés. Compreendemos a grandeza desse privilégio? Compreendemos as obrigações que pesam sobre nós na nova aliança? Porque é bonito falar, todos somos sacerdotes, né? Sacerdócio universal de todos os crentes, algo que é pregado desde a reforma protestante. Mas, meus irmãos, pesa sobre nós privilégios e obrigações. Para continuarmos, meus irmãos, olhe para o texto. Veja o que Deus diz a respeito dos levitas. A partir do verso de número 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele, a minha aliança com Levi, foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os levitas, no Antigo Testamento, eles eram os servidores do templo. Eu não sei por que algumas pessoas acham que os levitas eles eram os cantores, sabe? Acho interessante isso, né? Às vezes alguma igreja diz assim, agora quero chamar os levitas, né? Os cantores. Os levitas, como cantores, eles foram colocados para cantar no tempo de Davi. Mas eles não cantavam no culto como nós cantamos aqui. Não imagine que haviam cantores e o povo cantando. Não, não era assim. O culto do Antigo Testamento era todo administrado por levitas. Os levitas cuidavam do tabernáculo e do templo, cuidavam da limpeza, cuidavam das portas, oficiavam a adoração, que era o derramamento de sangue, dos sacrifícios. Tudo era feito por levitas. E ninguém que não fosse levita poderia fazer algo. Não poderia fazer.
se alguém que não fosse levita se metesse em qualquer coisa do templo ou do tabernáculo, antes do templo, essa pessoa, meus irmãos, era severamente punida ou por Deus ou ali pelas leis judaicas. Os irmãos estão entendendo? Então, todo o serviço era realizado pelos levitas. Só que hoje, no Novo Testamento, nós não temos mais levitas. Nós, num sentido geral, todos nós somos os levitas. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Todos nós somos os levitas. Não sei se eu estou assustando os irmãos, dizendo que todos são sacerdotes, que todos são levitas. A minha intenção não é assustar, mas que haja um despertamento por parte da igreja. E Deus, meus irmãos, fala o que ele fez com Levi. Deus estabeleceu uma aliança com Levi. Veja ali o verso de número 4. Uma aliança, ele estabeleceu uma aliança com Levi. E essa aliança com Levi, ela passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Veja o que Deus exige daqueles que estão nessa aliança. Porque, meus irmãos, nós temos uma aliança com Deus, estabelecida por Cristo Jesus. Todas as vezes que tomamos a Santa Ceia, nos lembramos dessa aliança. Veja o verso de número 5. A aliança foi de vida e de paz. A aliança estabelecida foi de vida e de paz. Isso é tão algo típico de nós, que nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, significando que Deus não é mais nosso inimigo, Ele não está contra nós, nós temos agora paz com o Senhor. Mas diante dessa aliança, como reagiu Levi? Veja ali o verso de número 5. O verso de número 5 diz que Levi temeu e tremeu por causa do nome do Senhor. Que grande responsabilidade Deus deu a Levi. E ele temeu e tremeu na presença do Senhor. Meus irmãos, nós devemos temer e tremer na presença de Deus. Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele foi amigo de Abraão, Ele também é nosso amigo. Mas Deus, Ele é o nosso Deus. Ele deve ser temido. E nós devemos temer e tremer diante do Senhor. O nosso culto, a nossa adoração deve ser reverente, deve ser com todo o temor e tremor. Assim como foi no coração de Levi, deve ser também em nossos corações. E veja só o que Deus diz a respeito de Levi, que se aplica a nós. A verdadeira instrução esteve na sua boca, verso de número 6. A injustiça não apartou dos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que a verdadeira instrução esteja em nossas bocas. O que diz a palavra do Senhor? Lá em Colossenses: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Meus irmãos, que a instrução esteja na nossa boca. Mas como a instrução estará na nossa boca se não conhecermos a palavra do Senhor? Como levitas do Novo Testamento, a instrução deve estar em nossa boca. A injustiça não deve se achar em nossos lábios. Longe de nós toda palavra torpe. Longe de nós, meus irmãos, tudo aquilo que possa envergonhar o nome do Senhor. Longe da nossa boca tudo aquilo que traz vergonha e inglória ao Evangelho. Nós somos chamados, verso de número 6, a andarmos com Deus. E veja como é lindo o verso de número 6. Devemos apartar muitos da iniquidade. O ministério levítico era um ministério que levava os homens à santidade. Quantos estão vivendo na iniquidade? Quantos estão vivendo no pecado? E nós, como igreja, somos chamados a libertar pessoas do pecado, através da palavra, através do Evangelho. Amém, igreja? Que assim seja conosco, que o ministério levítico da nova aliança nos acompanhe, que nós possamos, meus irmãos, andar com Deus, que nós possamos olhar para essa aliança que Deus tem conosco
E que nós venhamos a assumir a responsabilidade de sacerdotes e levitas do Novo Testamento. Aquela geração para quem falou Malaquias foi uma geração reprovada. Veja o verso de número 8, Deus diz: mas vós tendes vos desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso me faz lembrar a igreja, Mateus capítulo 5, verso de número 13, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra. Os levitas foram escolhidos naquele tempo para serem o sal da terra. Mas Jesus diz: se o sal vier a ser insípido e perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós, no povo do Novo Testamento, somos sacerdotes, somos os levitas no Novo Testamento. Se nós não cumprirmos a nossa função, não vamos prestar para nada, senão para sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens. Mas se nós, meus irmãos, entendermos quem somos diante do Senhor, um reino de sacerdotes, se nós nos consagrarmos como sacerdotes que somos, e levitas, se nós ouvirmos a Deus e honrarmos o seu nome em nossa cidade, e glorificarmos o nome do Senhor, Deus tremendamente irá nos abençoar. As nossas bênçãos serão abençoadas. E Deus terá misericórdia até 1000 gerações, porque Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Meus irmãos, a palavra do Senhor é fiel. Que nós não sejamos como aqueles sacerdotes que foram reprovados, que nós sejamos sacerdotes aprovados pelo Senhor. Para concluir, deixe-me fazer aqui essas aplicações, sendo que um tanto até redundante, os irmãos me perdoem, mas é porque é difícil nós tirarmos de nós essa visão de que não somos sacerdotes, que sacerdote é o pastor, né? Ele é o sacerdote. Não. Entenda que você é um sacerdote no Novo Testamento. Você faz parte deste reino de sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. E como sacerdote do Novo Testamento, você deve entender que Deus te ama. É isso que ele diz no versículo de número 2 do capítulo 1. Eu vos tenho amado. Como sacerdote do Novo Testamento, você deve entender que você deve dar a Deus o seu melhor. Deus quer você por inteiro, Ele quer o seu melhor. Como sacerdote do Novo Testamento, você deve ouvir a Deus, honrá-lo, deve propor isso no seu coração. Ore a Deus, diga: Senhor, eu entendo que eu sou um sacerdote do Novo Testamento, sou um levita. E eu coloco no meu coração, proponho no meu coração te servir, te adorar, te dar o meu melhor, testemunhar do teu nome, pregar o teu evangelho, apartar as pessoas do pecado, da iniquidade. Neste tempo do Novo Testamento, todos precisamos entender que a aliança feita com Levi continua agora conosco através de Jesus. Por isso, que a verdadeira instrução esteja em nossos lábios. Que a injustiça não se ache em nossos lábios. Que andemos com Deus em paz e em retidão. Que da iniquidade apartemos a muitos. E que sejamos fiéis mensageiros do Senhor, no poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Fale com Deus. Você aprendeu hoje algo sobre a sua identidade.
quem você é diante do Senhor. Um sacerdote da nova aliança. Um levita da nova aliança. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é grande. Te louvamos, ó Deus, porque no Antigo Testamento o Senhor escolheu apenas uma tribo para serem sacerdotes, mas no Novo Testamento, não apenas uma tribo, todos aqueles que creem em Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa é a nossa identidade hoje. Perdoa-nos, ó Deus, por negligenciarmos isso. Perdoa-nos, ó Deus, por não entendermos a grandeza e a profundidade disso. Perdoe-nos, ó Deus, porque por vezes até rejeitamos isso. Mas, Pai, que em nome de Jesus, cada cristão aqui entenda quem é perante o Senhor. Todos temos livre acesso agora à Tua presença, como sacerdotes da nova aliança. Há o grande privilégio, o véu foi rasgado, podemos entrar no lugar santo por meio de Cristo Jesus. Mas, Pai, ajuda-nos a observarmos as nossas responsabilidades diante de Ti, que possamos temer e tremer diante do Teu nome, que possamos ter vida consagrada, vida santificada, em nome de Jesus Cristo, que o mundo, Senhor, veja em nós representantes do Senhor, pessoas que têm a graça de Deus sobre as suas vidas para poder abençoar aqueles que estão perdidos. Que como sacerdotes, ó Deus, possamos instruir a muitos, apartar a muitos do pecado, que possamos ser fiéis ministros do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus amado, nós Te louvamos, porque Tu és o Deus que chama, e o Senhor nos chamou para andarmos contigo, em vida e em paz. Ó Deus, receba a nossa adoração, e enche-nos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.